Nossa alegria, telespectador, por estar com você mais uma vez no programa ASP-UF em Ação, da Associação de Professores Inativos da Universidade Federal Fluminense. Hoje nós vamos tratar do tema A Cor e a Arte. E o nosso entrevistado é o professor Israel Pedrosa. O professor Israel Pedrosa é professor aposentado da UF, grande artista de nome internacional, criador da cadeira de História da Arte da UF, sócio honorário da Associação Brasileira de Críticos de Arte, consultor do CNPq, aluno de Portinari, autor de vários livros, enfim, é uma vida tão rica, dedicada à arte, dedicada à beleza. E como um mestre da arte, né, ele faz parte, nós poderíamos dizer, da inteligência brasileira e até da inteligência mundial. E a sua compreensão profunda da beleza é uma qualidade raríssima que deve ser valorizada acima de muitas coisas. Isso é um pensamento de um Mahatma, que significa uma grande alma do Oriente. Então nós estamos aqui numa oportunidade de conversarmos com esse pintor que dedicou a sua vida à arte, à cor. Nós que começamos, professor Israel Pedrosa, como professor aposentado da Universidade Federal Fluminense, como um dos fundadores da nossa universidade e criador da sua logomarca, a logomarca da universidade, nós gostaríamos que o senhor falasse um pouco sobre esse trabalho de criação da logomarca. A logomarca da UF nasceu durante o período em que a universidade conquistou a atual sede, que é a reitoria da universidade, antigo Cassino Icaraí. Nós fizemos o primeiro trabalho naquele período de 1967, organizando o primeiro festival de arte e cultura da UF, e o cartaz que anunciava esse festival e que foi também que deu origem depois, né, aos famosos circuitos universitários, né, de Vinícius de Moraes, Toquinho e toda aquela turma de cantores que percorria as universidades durante os anos do regime militar, né, em atos de protesto, né. Podemos afirmar sem nenhuma sombra de dúvida que nasceram ali na UF com esse primeiro festival de arte e cultura, né, quando o antigo Cassino Icaraí abrigou, né, esse festival com a importante comissão de arte, né, criada pelo reitor Barreto Neto e que era presidida pelo embaixador Pascoal Carlos Magno, né, e fazia parte delas, né, nomes assim importantes da cultura nacional, como o caso de Nelson Pereira dos Santos, da historiadora Maria Jacinta, do músico Roberto Regina, né? Então, dentro desse panorama geral, aquele festival teve grande importância e essa logomarca foi criada para o cartaz e imediatamente professores e alunos começaram a utilizar essa logomarca e durante mais de 40 anos ela foi utilizada. E só agora é que a reitoria, né, resolveu oficializar como marca oficial da UF, no momento que ela já era conhecida assim nacionalmente, né, por quase todo mundo universitário. Nós gostaríamos agora de perguntar ao senhor, professor, como assim, como um mestre da cor, que o senhor nos falasse um pouco sobre esse universo da cor tão desconhecido de todos nós que não temos essa sua habilidade, esse seu conhecimento. Hoje em dia, até é uma certa modéstia falar que não tem habilidade com a cor, porque todo mundo mexe com a cor. Quem mexe com a televisão, por exemplo, não tem consciência de que está mexendo com a cor. Porque ao ligar a televisão, os
3 canhões de luminosidade que estão ali dentro, né, que produzem as cores luz. Elas têm em si todas as gamas do universo. Então a pessoa, ao mexer na televisão, já está desencadeando, né, uma quantidade de cores, né, que ela hoje em dia é um patrimônio, né, da maioria da população do universo, né, o poder mexer com cor, coisa que antigamente só mexia com cor quem mexia com cor pigmento, né, que eram tintas, algo desse tipo, né. A cor luz, né, que hoje em dia é patrimônio da maioria da humanidade através da televisão e também dos celulares atualmente que captam imagens a cores, é uma nova situação que o mundo conhece hoje e que cada vez mais, né, a humanidade penetra nesse universo. É evidente que o mexer com esses elementos não significa um conhecimento desses elementos, significa apenas um contato com os elementos. Mas o conhecimento da cor continua sendo patrimônio, né, de pintores, né, de cineastas, de programadores visuais, daqueles que se dedicam. E atualmente no país um universo imenso e maravilhoso que é o dos carnavalescos, porque hoje em dia já não é mais uma questão empírica o organizar um desfile de carnaval. Hoje em dia esses desfiles são já extremamente organizados e pautados, né, por leis da ótica, da física, né? E nesse particular há uma certa alegria da minha parte de ter contribuído imensamente para que esses elementos, né, fundamentais da cor participassem desse universo. E sobre cor, né, nós sabemos que um dos livros mais conhecidos do senhor é Da Cor à Cor Inexistente, né? Um livro que já foi editado, reeditado muitas vezes e continua sendo assim atual. O senhor poderia falar um pouco sobre esse trabalho tão conhecido? A questão da cor inexistente foi um problema já levantado, né, no fim da Idade Média, no início do Renascimento. Já os pintores tinham conhecimento de que as cores se alteravam, né, intensamente, uma em presença das outras. O primeiro a ter teorizado a respeito disso foi Leonardo da Vinci. Mas, a partir daí, né, continuava sempre um certo mistério, porque vários ramos da ciência abordavam a questão da cor. E uma das maiores contribuições trazidas foi a de Newton, ao ter conseguido, né, o espectro solar e ter mensurado, né, as faixas que compunham o universo solar. Ao transformar aquilo em dados matemáticos, começava uma possibilidade de se expressar a cor em termos matemáticos. Então, o que eu consegui trazer de novo para esse universo da cor foi o ter conseguido demonstrar, né, visualmente, né, e praticamente, né, esses percentuais, o que enriqueceu a possibilidade, né, da manipulação da cor, principalmente pelos novos meios, né, de reprodução de imagens. Então, hoje, o que nós chamamos de cor inexistente é essa cor que surge, né, pela influência de uma cor sobre outra. Porque nós sabemos que duas cores, né, uma ao lado da outra, as duas se alteram. Só que antes, né, não se tinha ideia de como, nem em que medida elas se alteravam. Então, através de formas geométricas, partindo desse princípio de Newton, de que o comprimento de onda, de que elas não são iguais, que o vermelho, o verde, o azul não tem o mesmo comprimento de onda, né, dentro do espectro, eles têm comprimento de onda diferente e tem percentuais diferentes na composição do espectro. Então, nós podemos, a partir desses trabalhos, desde que começamos a ter assim maior noção do que é a cor, né, do que é apenas uma sensação, e que essa sensação, né, ela é produzida pela luz, quando atinge o nosso órgão visual, e o cérebro interpreta isso como cor. Então podemos então afirmar que a cor é um elemento essencialmente humano, né, porque só o ser humano conhece e concebe todo o espectro solar, né, e ainda enriquecido com
a magia, né, dos sonhos, das fantasias, né, que fazem com que o indivíduo enxergue mais. Porque é aquele princípio de que quem vê mais, sabe mais. Mas também quem sabe mais, vê mais. É um princípio que é um moto perpétuo, né? Quanto mais se teoriza e se conhece sobre a cor, mais se enxerga a cor. Porque são elementos extremamente sensíveis. E nós estamos falando aí de milimícrons, de quantidades ínfimas, né, das radiações solares, né, e que são hoje manipuladas, e que são transmitidas, né, e pode ser assim a base, né, da linguagem visual de determinados indivíduos, né, que pode jogar com elas com uma composição imensa. Então o êxito que nós temos hoje assim com a questão das transmissões das imagens através da televisão a cores, o Brasil tem hoje uma posição de vanguarda, né? Nossas imagens são as melhores do mundo, as mais coloridas, né? E porque nós temos, por exemplo, um vermelho mais vermelho, um verde mais verde, um azul mais verde, e é uma gama de meios tons mais intensa, né, do que a maioria dos canais de televisão do mundo conseguiram com os mesmos aparelhos. Isso é fruto de um trabalho, né, de conhecimento, né, cada vez maior dos manipuladores, quer dizer, toda a gama, desde a produção da imagem, quer dizer, de cenógrafos, de figurinistas, de iluminadores, de cameramans. Então é todo um conjunto de contribuições que vem sendo feito para que a nossa imagem tenha o valor que ela começa a ter, sobretudo devido à inventiva também do povo brasileiro, que é um povo extremamente sensível, né? Principalmente a cores. Então a gente está vendo aí, né, como nós podemos crescer como ser humano através da cor, né? Quando o senhor diz que quem vê mais, conhece mais. Quem conhece mais, vê mais. Então, é alguma coisa assim infinita. Estamos terminando este bloco, mas continue conosco, telespectador, porque nós teremos mais no segundo bloco sobre o tema a cor e a arte, entrevistando o professor Israel Pedrosa. Neste segundo bloco do programa ASP-UF em Ação da Universidade Federal Fluminense, nós estamos continuando a focalizar o tema a cor e a arte, com o professor Israel Pedrosa, artista de renome internacional. Nós gostaríamos de perguntar ao professor Israel Pedrosa, com essas múltiplas atividades em sua vida tão rica, o que o senhor está fazendo atualmente? Há cerca de 20 anos eu estou trabalhando em textos e reproduções de obras célebres da arte ocidental. Inicialmente eu havia pensado que eu faria esse trabalho num espaço de um ano e meio, né? E depois foram se desdobrando, e no final de 6 anos, quando eu estava com todos os textos prontos, né, já para entregar ao editor, eu comecei a perceber que eu poderia explicar melhor alguns dados
pintando, né, mostrando visualmente aquilo que era visual. E então começou uma espécie de loucura branda, né, da busca dessa explicação. E as viagens começaram a surgir para o exterior atrás desses quadros que expressavam melhor aquilo que eu queria dizer. Então, copiá-los e mostrar como os grandes artistas fizeram isto foi o caminho que eu encontrei, né, para a melhor, né, argumentação do que eu queria dizer. Esse livro que eu venho fazendo tem o título de 10 aulas magistrais. São aulas ministradas à humanidade por Leonardo da Vinci, Jerônimo Botti, Vermeer de Delft, William Turner, Cézanne, Van Gogh, Paul Klee e os pintores americanos, né? Davi Alfaro Siqueiros, Cândido Portinari e Jackson Pollock. A abordagem desses artistas sobre os fenômenos visuais é uma abordagem inteiramente diversificada e principalmente enriquecedora para a humanidade, porque são temas inteiramente diversos, em períodos inteiramente diferentes, mas que compõem o que nós podemos dizer uma linha de desenvolvimento dos 500 anos da arte ocidental, ou seja, do Renascimento até os dias atuais. Nós estamos aí, portanto, assim, com um universo, né? Um universo de beleza, que o professor está estudando esses vários universos de beleza. O senhor poderia falar sobre um desses universos, sobre um desses quadros para nós? Eu vou falar sobre um dos quadros menos conhecidos e talvez dos mais importantes de Leonardo da Vinci. O Leonardo da Vinci foi solicitado para pintar no Palácio Vecchio um grande mural. E ele durante vários anos trabalhou na preparação do cartão para o mural e depois chegou a realizar a parte central desse mural, que era a tomada das bandeiras na luta, né, do quadro da batalha, que é a Batalha de Anghiari, em que os florentinos venceram, né, os milaneses. Durante 50 anos, esse trecho, né, foi a grande atração de Florença, ao lado do Davi do Michelangelo. Então todos os visitantes de Florença, artistas, né, viam nesse trabalho de Leonardo um esplendor assim do Renascimento, principalmente o ápice, né, da pintura renascentista, e que Leonardo passava, né, dos temas sacros que ele havia abordado, né, para a grande arte cívica, que é dos murais, tratando de fenômenos que já não eram mais apenas religiosos. E a Batalha de Anghiari, então, é o início, né, o primeiro grande momento da arte pública, da grande arte pública. Nesse quadro, nós encontramos, então, todo o esplendor, né, do patrimônio que Leonardo cria para os períodos posteriores da arte, porque nós encontramos ali elementos que podemos afirmar, né, do desenvolvimento do barroco, podemos encontrar até mesmo elementos, né, assim, inteiramente válidos, né, para o que nós chamaríamos de romantismo, né, e temos, assim, nesse conjunto do trabalho de Leonardo, aquele sentido do que foi a arte clássica, né? Principalmente o que nós encontramos assim como referência, a arte animalista, né? Que foi o esplendor, né, da arte romântica do século XIX, né, fim do século XVIII, século XIX. Leonardo lançou assim esses fundamentos e teve assim como grandes discípulos, né, dos pintores animalistas, né, a pintura de Rubens, né, e depois Delacroix e os pintores Cros, né, e alguns outros pintores que foram os grandes pintores napoleônicos. Professor, nós sabemos que o senhor foi aluno de Portinari e naturalmente depois assim o seu colega de pintura, como grande pintor que o senhor também é,
O senhor poderia falar um pouco sobre esse relacionamento, sobre essa arte do seu colega? Bom, eu nunca me consideraria colega de Portinari, né? Eu sempre me considerei um discípulo de Portinari, em um título que me parece extremamente honorífico, né? Eu tive a felicidade de, aos 16 anos, né, ser recebido por Portinari como aluno, numa época em que Portinari era, assim, a imagem, né, da vitória do intelectual do Brasil, né? O Portinari estava, naquele período, em 1942, realizando a grande exposição que ele havia feito no Museu de Arte Moderna de Nova York. Havia realizado a pintura, né, da Biblioteca do Congresso em Washington, os murais da Biblioteca do Congresso, e trabalhara já na pintura do Ministério da Educação, com todos os murais do Ministério da Educação que estavam em processo, e ainda não havia terminado o grande mural, né, do Ministério, que são jogos infantis, mas estava em processo esse trabalho. Então, aquele período, Portinari era o símbolo da pintura no Brasil e havia conquistado uma situação que nenhum outro intelectual no Brasil havia conquistado. Ou seja, de ser um símbolo, né, da inteligência, da arte e daquela concatenação de todos os saberes, né, que naquele momento as pessoas que aspiravam à construção de um país pleno, independente e sobretudo, um país culturalmente válido, com a cultura própria, ele lançava as bases, né, desse patamar em que o Brasil começa hoje a trilhar. Professor, qual a mensagem que o senhor daria àqueles que foram seus alunos, aos professores da Universidade Federal Fluminense, especialmente os professores de arte, aos nossos colegas da ASP-UF e, por que não dizer assim, a comunidade brasileira, sobre a beleza, sobre a cor, sobre o seu trabalho? O grande crítico de arte inglês, John Ruskin, ele escreveu um livro que é o livro fundamental para a história da arte, né? Que são Os Pintores Modernos, tratando da obra de William Turner e de John Constable. Nesse livro, entre várias coisas extraordinárias que John Ruskin fala, ele diz o seguinte: para a análise da obra de arte, a primeira pergunta a se fazer é a seguinte: o que ela nos ensina? Então, essa resposta disto é o que eu acredito que seja o que eu desejaria transmitir a esses alunos, a todos os produtores de arte do Brasil, né? É que procuram responder o que é que essa arte pode ensinar, o que aquela mensagem tem de ensinamento. Porque é evidente, né, que a arte não ensina enquanto arte educativa, ela ensina enquanto arte, né? Isso aí é um raciocínio de John Ruskin, de Antônio Gramsci, né? E baseado assim já nos conhecimentos de Ruskin, em que o Gramsci diz, né, que a arte não ensina, né, enquanto arte educativa, ela ensina enquanto arte, né, porque ela educa com a sua mensagem de arte, não querendo ser a arte educativa. Então eu creio que a grande arte brasileira, né, que está sendo construída, e não há a menor dúvida de que nós temos exemplares em todos os domínios, na literatura, no cinema, né, nas artes visuais, no teatro, né, e principalmente nesse universo mágico que é a televisão a cores, né, que nós temos tido, né, no Brasil algumas emissoras com um patrimônio, né, de conhecimentos imensos. Então tudo isso que vem sendo feito, né, e ao lado também das artes populares que vem se desenvolvendo, que se nós perguntarmos o que isso nos ensina, veremos que ensina, né, a nós vermos o que é o Brasil. Chegamos ao final de mais um programa ASP-UF em Ação, da Associação de Professores Inativos da Universidade Federal Fluminense.
Agradecemos a presença do nosso entrevistado, o professor Israel Pedrosa, que nos deu uma verdadeira aula sobre arte, sobre cor, sobre beleza. Você poderá acessar nossos programas da ASP-UF em Ação no site, na telinha, comunicar-se conosco por intermédio de nosso e-mail, do telefone, do endereço também na telinha. Convidamos você, telespectador, para estar conosco no próximo programa e também pode acessar os outros programas.